Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Hoje é dia do médico, profissional que ajuda na recuperação de pessoas doentes e auxiliam na prevenção para quem objetiva saúde de qualidade. E um importante alerta: os cardiologistas brasileiros, depois de um importante estudo, tornaram mais rígidos os parâmetros para o controle do LDL, o mesmo que colesterol ruim. Em Januária, o cardiologista Júlio César Silveira tem alertado os pacientes à mudança das diretrizes que avaliam os níveis do colesterol ruim. Desde o ano passado, quando foi divulgado o trabalho HOPE-3 no Congresso americano, as sociedades foram obrigadas a se reunir e revisar as taxas de colesterol, tendo em vista que esse trabalho tinha 4 braços. Um braço tratava da hipertensão, outro do diabetes, outro do LDL e colesterol, e um 4º braço que tratava dos 3. Óbvio que quem tratou dos 3 foi melhor. E o LDL colesterol mostrou-se mais maligno do que o diabetes e a hipertensão em termos de mortalidade. Diante desse fato, as sociedades europeias, as brasileiras, se reuniram, agora mês de julho, saiu a nova diretriz de aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e mudaram as taxas. Antigamente se falava 120, 130, 100 de colesterol. Hoje não existe mais isso. As taxas estão individualizadas de acordo com o risco da pessoa. Foi-se criado o paciente de muito alto risco. O que é o paciente de muito alto risco? É o paciente que já teve um derrame isquêmico, que é o infarto cerebral, ou já teve um infarto no coração, pós-ponto safena, ou tem um estente. Esse paciente tem que ter um LDL abaixo de 50. O paciente de alto risco é o paciente diabético ou o paciente que tem um colesterol dentro de uma tabela que hoje é um aplicativo que todo cardiologista tem no telefone dele, que ele calcula esse grau se está em alto. E aí, se estiver em alto, ele tem que trazer a taxa de LDL colesterol para baixo de 70. Paciente de moderado risco, 100. E o paciente de baixo risco aceita-se até 120 de LDL colesterol. Agora, nós temos o problema do HDL, que é um colesterol lixeiro, é um colesterol bom, que vem limpando as nossas artérias. Quanto mais alto ele tiver, melhor. Agora, o problema é que todos os remédios que testaram para subir o colesterol, alguns até conseguiram subir, mas não melhoraram a função do HDL. Então, todos já estão para escanteio, não são usados remédios mais para HDL. A única coisa que melhorou o HDL, melhorou a função dele, foi a atividade física. O médico falou com detalhes a diferença do colesterol ruim, chamado de LDL, e o bom colesterol, conhecido por HDL. O LDL é o mau colesterol. Hoje, a gente sabe que quanto mais baixo ele tiver, melhor. Até alguns anos atrás, poucos anos, 2 anos atrás, a gente tinha medo de trazer o LDL para baixo de 30, porque o cérebro e os hormônios sexuais necessitam dele, o cérebro para os neurônios funcionar e os hormônios sexuais para a reprodução. Mas o Peter Libby observou nos trabalhos dele, que ele falou que o cérebro não atordoa se a gente conseguir trazer o LDL para 20, para 10. Inclusive, tem famílias que têm uma deficiência na enzima PSK9, que hoje virou até medicamento, a inibição dessa enzima, que tem LDL de 5, de 8, e esses pacientes não infartam, procriam e o cérebro não fica atordoado. Então, a meta do LDL hoje, quanto mais baixa, melhor. O HDL é o colesterol bom. Quanto mais alto ele estiver, ele é um colesterol lixeiro. Quanto mais alto ele estiver, melhor. O problema do HDL é o que eu comentei anteriormente, é o fato da gente não ter um medicamento para atuar em cima dele. Então, é atividade física, caminhada, academia, natação. Essas são as metas da gente para que consigamos subir o HDL. O motivo que leva uma pessoa a sofrer um ataque cardíaco e um derrame, ele também comentou. O HDL baixo é como o LDL alto. Ele não limpa as artérias e os vasos vão aumentando as placas ateroscléricas. Essas placas vão crescendo porque não tem o HDL para ir removendo essas placas das artérias. Então, com o tempo, o paciente vai acabar infartando em algum lugar do corpo. Dr. Júlio finalizou a entrevista deixando uma mensagem
para todas as pessoas? Hoje a gente sabe que em qualquer idade o colesterol tem que ser tratado. Quanto mais idoso, mais vai ter aterosclerose. Agora, a recomendação principal é tratar a hipertensão, o colesterol, o diabetes, fazer atividade física e não fumar. Esse é o segredo de uma vida longa, uma boa alimentação. Em nota, o Dr. Júlio César também informou que o uso de ômega 3 não tem efeito benéfico no coração. Na última diretriz, segundo ele, existe uma recomendação aos cardiologistas contraindicado o uso de ômega 3.